Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho no Gotinhas do Evangelho sobre Moisés, essa figura ímpar que trouxe para a humanidade uma das revelações, porque tivemos três, que foi Moisés nos trazendo a revelação do monoteísmo, depois Jesus e depois o Consolador prometido através do Espiritismo. Então vou contar brevemente para vocês sobre a vida de Moisés, né, e depois o seu decálogo, os 10 mandamentos. Moisés vivia no Egito, onde naquela época o faraó dominava o povo hebreu, eles eram escravizados, maltratados, e a missão de Moisés era de trazer para o seu povo o monoteísmo e também ajudar esse povo a crescer, né, moralmente. Moisés morava com sua mãe e já havia iniciado as profecias de que um homem viria para salvar o povo hebreu, tirá-lo da escravidão. Então o faraó, sabendo disso, mandou que matassem todos os bebês do sexo masculino naquela época. A mãe de Moisés conseguiu escondê-lo por um tempo e depois, com medo que os soldados o encontrassem e matassem o seu filho, ela o coloca em um cesto de vime. Ali ela acomoda o seu bebê e coloca no rio. E a irmã de Moisés segue aquele cestinho pelo rio para saber como ficaria o seu irmão, amando da mãe. É a filha do faraó que encontra esse bebê às margens do rio Nilo e ela o leva para sua casa e o educa à maneira egípcia. Mesmo assim, Moisés não aceitava a maneira como o povo hebreu era tratado e ele amava o seu povo. Quando adulto, ele briga com um dos soldados do faraó por causa da maneira como estava maltratando o povo hebreu. E então ele acaba nessa briga matando o soldado e é preciso fugir dali, porque o faraó não aceitaria isso. E Moisés então foge, ele vai para o povoado de Madiã e ali ele encontra com aquela que seria sua esposa, ele se casa e se torna um pastor de ovelhas. Após um tempo, como Moisés tinha uma mediunidade, ele ouvia os espíritos, podia conversar com eles, ele recebe, né, a ordem de que ele tinha uma missão, o pedido, né, de que ele tinha uma missão, e seria a de salvar o povo hebreu. Moisés, então, aceita a sua missão e ele volta até o faraó para que ele libertasse o seu povo. O faraó, lógico, não aceita e ele então se revolta e passa a maltratar ainda mais o povo hebreu. Então Moisés, como tinha uma mediunidade, ele tinha ajuda da espiritualidade, Moisés tinha o conhecimento das leis da natureza, ele então começa a mostrar alguns efeitos de fenômenos físicos que aconteciam. Inclusive, ele fala da morte do filho do faraó por causa de uma doença. E o filho dele realmente morre. Então o faraó ficou com medo de mais mal viesse ainda, né, para os seus, e ele permite que Moisés leve embora o povo hebreu. Moisés então parte com o seu povo e ele chega ao Rio Vermelho. Ele atravessa o Rio Vermelho porque a maré estava baixa. Só que o faraó resolve que ele não queria que o povo fosse liberto e ele manda os seus soldados atrás de Moisés para resgatar novamente. Quando os soldados chegam ao Mar Vermelho, a maré já havia subido. Então alguns são tragados, morrem afogados pelas águas e outros retornam. E daí surgiu a história de que Moisés abriu o mar, né, deu passagem para o seu povo. Sim, foi através de uma lei da natureza, né, a maré.
a maré que havia baixado. Moisés então fica ali no deserto de Sinai por cerca de 40 anos com seu povo. Só que aquele povo era um povo ainda politeísta, acreditava em vários deuses, eles ainda eram bastante rebeldes e Moisés precisava dominar aquele povo com pulso de ferro. Daí uma das expressões de Moisés com seu povo, olho por olho, dente por dente. O povo precisava ter medo para que ele obedecesse. Moisés recebe, através da sua mediunidade, também o decálogo, que são as leis de Deus. E é através dessas leis que ele começa, então, a trazer para esse povo um pouco de orientação. Então vamos lá. Primeira lei: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Moisés, nessa lei, ele mostra ao povo a necessidade de enxergar apenas um só Deus, né? Ele mostra, através da lei de Deus, que existia só um Deus e nada de adorar outros deuses ou outros objetos. A primeira lei, muito adepta ali ao povo, aquilo que eles acreditavam. A segunda: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Até hoje nós ouvimos, né, sabemos sobre guerras e mortes em nome de Deus. A terceira: lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Mas se a gente não tomar isso ao pé da letra, né, levar isso como uma mensagem de que precisamos ter um dia, o nosso momento, para que a gente possa refletir, para que a gente possa cuidar do lado espiritual. Senão estaríamos só trabalhando, cuidando do material e deixaríamos de lado o material. Quarto mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Gratidão por aqueles que nos deram a vida, que nos permitiram estarmos aqui para que pudéssemos resgatar os nossos débitos. Gratidão sempre. 5, né? Quinto mandamento: não mateis. Dispensa comentários. Leis que até hoje estão nos nas leis humanas, né? Lógico, tirar a vida de um irmão é crime. Não cometais adultério é o sexto mandamento. Aqui vamos levar o adultério como traição. Trair um amigo, trair o pai, trair a mãe, trair o nosso próximo, quem quer que seja, né? Então, também um crime. Não roubeis, outro crime, né? Tirar de alguém algo que nós gostaríamos para nós. Oitavo mandamento: não presteis falso testemunho contra o vosso próximo. A maledicência, a fofoca, falar aquilo que não sabemos, né? Vamos tomar bastante cuidado com isso. Nono mandamento: não desejeis a mulher do vosso próximo. Aqui fala da mulher, né? Porque naquela época o povo não tinha essa moral elevada, que nós ainda estamos buscando. Mas fica para nós, né, não desejar a cobiça de qualquer coisa que seja do outro, né, do próximo. Trabalhemos por aquilo que é nosso, busquemos alcançar. E não cobiceis a casa do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. A cobiça, a inveja. Então, Moisés trouxe primeiramente essas leis para que o povo ali naquele momento pudesse ter uma lei mais rígida, mais forte, mas depois disso veio Jesus, nos mostrando o seu lado, a mansuetude, mas Jesus fica para uma próxima. Até mais, fiquem com Deus, um beijo em todos.